Fala pessoal, beleza? Mais uma vez com vocês aqui, professor Luciano, Biologia, primeira série, ensino médio. Venho trazer para vocês hoje o tema níveis de organização dos seres vivos. Beleza, de que maneira que a gente classifica esses seres vivos, de que maneira, né? Desde da menor forma até a forma macro, né? A maior forma possível, né? E vocês já viram essas informações também, já viram lá em ciências e tudo mais, né? Que a partícula básica, né, da formação, né, dos seres vivos, de um modo geral, da natureza, dos seres minerais, né, dos minerais, dos seres vivos, né, de um modo geral, é o átomo. Né? Existem vários tipos de átomos, vocês já viram isso em tabela periódica, né? Eles vão se organizar na forma de moléculas. Então, eles vão se unir conforme a afinidade química entre eles, eles vão se reunir, né, formando as chamadas moléculas. Por exemplo, que nem essa daqui, ó, um átomo azulzinho no meio, não está dizendo qual elemento que é, e dois vermelhinhos ali nos cantos. Então, aqui pode ser uma molécula de água, por exemplo, né? A gente vê lá a molécula de água H2O, né? Ou seja, significa que tem dois hidrogênios para um oxigênio. Aqui no caso seria representado, ó, dois hidrogênios para um oxigênio no meio. Então, formou uma molécula ali. Essas moléculas, elas se organizam, elas também vão se combinar, formando estruturas maiores, né? E essas estruturas, elas vão formar os chamados organoides, as organelas, assim, por exemplo, vírus, né? Os vírus, eles não são seres vivos completos, né? Eles são assim, eles não têm metabolismo, né? Então, o que acontece? Eles são organoides formados ali por moléculas, né, por DNA, por proteína e tal, e vão formar ali um ser que ainda não é uma célula, tá? Não é considerado ainda um ser vivo, tá? Beleza, então também pode formar, essas moléculas podem formar estruturas internas das células, chamadas organelas celulares, tá? Já foi visto isso aqui, né, no primeiro ano, essas organelas celulares. Nós vamos ter lá por exemplo, os mitocôndrias, ribossomos e todas aquelas organelas com suas funções específicas, né? Essas organelas, se for considerado assim, em termos de uma reunião, né, dessas organelas em torno de uma membrana, né, celular, ela vai estar formando uma célula. E aí a célula você vai ter uma infinidade de tipos celulares, né? E outra coisa, é um mito que se tem que toda célula é redondinha desse jeito. Não, tem células com diversos formatos, né? Tem células animais, células vegetais, então ela varia bastante também, né? Essas células são organismos complexos, né? Elas têm um metabolismo próprio dela, mas também dentro de um conjunto ela forma o chamado tecido. Então assim, essas células se reúnem, células semelhantes entre si, elas compartilham informações, elas desenvolvem as mesmas funções, né, funções semelhantes, e vão formar os tecidos. Muito bem. E tecido, gente, vai ter uma infinidade também de tecidos, tá? Nós vamos ter tecidos animais, tecidos vegetais, tá? Eles vão se organizar de formas complexas, de formas simples, né? Conforme também o tipo de tecido e também conforme a função, né? Esses tecidos, assim, eles foram analisados, né, primeiramente, né? Pela semelhança das células. Depois eles foram vendo que essas células tinham funções iguais também, que agiam em conjunto, né, desempenhando uma determinada função. Esses tecidos, eles se organizam, tecidos diferentes daí, tá? Vamos falar de tecidos diferentes, vamos supor um tecido muscular, com tecido nervoso, com tecido cartilaginoso, né? Ele vai formar o que a gente vai chamar de órgão. Tá aqui um ossinho, né, sei lá, provavelmente de um fêmur, né? Mas são diversos órgãos. A gente pode estar falando de órgãos digestivos, órgãos do sistema nervoso, né? Mas são órgãos que são formados por diferentes tipos de tecidos. Eles interagem, eles se agrupam, né? E exercem uma função conjunta entre eles. Ok, gente, esses órgãos que têm funções semelhantes ali, que têm mais ou menos, agrupam uma mesma função, tá? Vamos supor ali órgãos do sistema digestório, por exemplo, né? Boca, a faringe, né? O estômago, o intestino, né? Todos eles, né, se agrupam, né, com formatos diferentes e com funções diferentes,
mas eles vão em conjunto formar o que a gente vai chamar de sistema. Então nós vamos ter lá vários tipos de sistema, também lembrando, né? A gente está representando ali animais, mas também existem sistemas vegetais, né? Também, né? Que eles, em conjunto, eles vão desempenhando as funções de sobrevida daquela planta ou daquele animal. Beleza. Esses sistemas, a gente vai dizer assim, de um modo geral, sistema nervoso, né? Sistema muscular, sistema cardiovascular, todos eles vão formar o que a gente vai chamar de organismo. Esse organismo vai ser um ser, não necessariamente um ser humano, mas pode ser um animal, pode ser uma planta também, né? Pode ser um organismo mais simples, um organismo mais complexo, mas que o que acontece? Ele vai formar esse organismo, essa espécie, né, de ser vivo. Aí você vai ter a seguinte situação, agora já saindo um pouco do nível individual, vamos lá para um nível mais coletivo daí, né? Você vai ter vários organismos da mesma espécie, tá? Vários organismos da mesma espécie, né? Semelhantes entre si, né? Vai formar daí, no caso, a população. Então, quando você olha lá numa determinada região, né? Vamos supor, na savana africana lá, por exemplo, né? Você vai ter lá os elefantes, você vai ter o indivíduo, o organismo, o elefante e vai ter a população de elefantes que vai estar naquele local. População, gente, não quer dizer tudo que vive naquela região. Tudo aquilo que vive naquela região, né, entre plantas, animais, aí a gente pode considerar também fungos, bactérias e tudo mais, a gente vai formar uma comunidade, tá? E essa comunidade não surge do nada, ela leva séculos, muitas vezes, para se fazer, né, se concretizar ali, né? Existem seres que vão iniciando essa comunidade, algumas plantas, né? Uma comunidade primária, que daí ela vai se especificando, vão atraindo animais, esses animais vão atraindo outros, muitas vezes pela questão alimentar, ok? Dentro da comunidade a gente já começa a observar o que a gente chama de cadeia alimentar, onde um ser serve de alimento para o outro, transfere energia da planta para o consumidor primário, para o consumidor secundário, e assim vai indo. Então a gente constitui a chamada comunidade. Só que assim, gente, a comunidade sozinha, os seres vivos sozinhos, eles não se mantêm. Eles precisam de condições ambientais, eles precisam do que a gente vai chamar de fatores abióticos, que seria a temperatura, o calor, a luminosidade, o ar, a água, que são coisas essenciais. O conjunto de tudo isso, comunidade, mais esses fatores, né, que nessa condição é que a gente chama, de ecossistema, beleza? O ecossistema, né, de uma maneira assim maior, vamos supor, um ecossistema ele seria inclusive assim um pedaço pequeno ali, um tronco de árvore caído, onde tem formigas, onde tem cupins, plantas, fungos e tudo mais, já forma um pequeno ecossistema ali. Você produzir, montar um aquário na tua casa lá, você vai ter um ecossistema artificial, você criou, né, com as condições ali para os peixinhos, para os moluscos que você vai colocar nesse aquário, você criou ali um ecossistema artificial próprio para aquele local. Mas existem situações em que esse ecossistema atinge quilômetros, né? Ou seja, ela é uma área assim uniforme, né? Mais ou menos uniforme e gigantesca. Daí a gente vai chamar isso de bioma, tá? Então, bioma floresta amazônica, bioma mata atlântica, né? Uma coisa mais uniforme, são ecossistemas gigantescos, né? Com particularidades em cada pedaço dele, né? E o conjunto de todos esses biomas no planeta Terra, de um modo geral, é o que a gente vai chamar de biosfera. Então, a biosfera compõe todos os seres vivos, o conjunto de todos os seres vivos que estão no nosso planeta. Beleza. O átomo, gente, a menor partícula lá que eu falei para vocês, ele também tem subpartículas menores ainda, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. E ainda existem partículas que compõem isso aqui. Então, assim, é algo inimaginável de tão minúsculo que é, tá? Mas ele compõe todas as coisas, ok? Como eu falei lá, esse grupamento de átomos, né? A gente vai chamar de moléculas. Elas podem ser iguais, diferentes, que se mantêm unidas por ligações específicas. Aqui uma molécula, né? Em que você vai ter um átomo de um tipo e 1, 2, 3 e mais um lá atrás, 4 átomos de um outro tipo ligados por ligações específicas, né? Unidos por ligações específicas, né? Que isso aí você vai se aprofundar mais na disciplina de química.
Vamos a um exercício, gente. Primeiro exercício aqui para vocês. Os seres vivos organizam-se em níveis de complexidade que vão da mais simples estrutura até a forma mais complexa de organização, a qual pode envolver o planeta de um modo geral. Com relação a isso, a sequência correta seria do nível menor para o nível maior, tá? Letra A, célula, órgão, população e ecossistema, seria uma das sequências. Letra B, célula, tecido, órgão, sistema e organismo, mais uma sequência ali. Letra C, tecido, sistema, organismo e biosfera. Letra D, tecido, órgão, sistema, comunidade. Ou letra E, órgão, sistema, organismo e população. Uma dessas é a sequência correta, então eu deixo um tempinho para vocês pensarem aí e já voltamos.
Vamos ver então lá, gente, do nível micro para o nível macro, qual que seria a sequência correta? Célula, as células se organizam em tecidos, os tecidos, né, o conjunto de tecidos vai formar o chamado órgão, o conjunto de órgãos vai formar aquilo que a gente chamou de sistema, e os sistemas, o conjunto deles vai formar aquilo que a gente chamou de organismo. Portanto, a resposta, a letra B. Muito bem, vamos lá, gente. Célula, tá? A célula é o seguinte, seria a unidade básica do ser vivo, unidade assim, funcional, né? Já esquece o átomo, né? O átomo é de tudo que existe, né? No universo, né? Aqui a gente está falando do ser vivo em si, tá? A unidade básica do ser vivo seria a célula. Aqui eu trago para vocês uma célula vegetal, ok? Com as suas estruturinhas, que vocês já estudaram isso também, né? Parede celular é uma das características básicas da célula vegetal, certo? E aí a célula animal também tem, porém não vai ter a chamada parede celular. Os fungos vão ter parede celular, né? Muitas vezes também. Aqui as organelas, né? Que a gente comentou, que vocês também já estudaram. Muito bem. Vamos voltar lá numa das aulas que a gente falou de células-tronco, né? Que são células iniciais, são células embrionárias iniciais, que elas têm a capacidade de se diferenciar em vários tipos de células que vão formar tecidos no corpo humano, no corpo de outros animais, por exemplo, né? Por exemplo, essas células elas podem se diferenciar em células musculares, ou em células sanguíneas, células nervosas, cardíaca, células do fígado, células do intestino, diversos, né? Diversos tipos, a partir de um grupo inicial de células que a gente chama basicamente de células-tronco. A gente já estudou isso em algumas aulas anteriores aí. Essas células, como eu falei, vão formar os tecidos, tá? E os tecidos, eles vão ter as células semelhantes. Podem ver aqui, ó, gente, as células são semelhantes entre si. Pequenas diferenças, talvez, mas elas são semelhantes, tá? E elas exercem uma função conjunta, né, semelhante também. Então, eu tenho aqui exemplos para vocês: tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso, tecido ósseo, cartilaginoso, sanguíneo. Tem vários outros tipos de tecidos que a gente também vai ver mais para frente, em umas próximas aulas. Aí nós temos o conjunto desses tecidos que vão formar órgãos, tá? Esses órgãos, eles vão se posicionar em localizações diferentes para cumprir uma determinada função dentro desse organismo, tá? Então, por exemplo, aqui o encéfalo, né, pulmão, coração, fígado, enfim, conjunto de órgãos, né, que vão estar ali reunidos nas suas posições, que vão formar os que a gente vai chamar de sistemas, né? Esses sistemas, por exemplo, o sistema esquelético, ele vai ser formado pelos ossos do nosso corpo, né? Sistema muscular, obviamente, formado pelos músculos, né? Aqui nós temos sistema digestório, né? Formado pelos sistemas dos órgãos, né? Relacionados à digestão, como estômago, intestino e tudo mais. Sistema urinário, formado pelo rim, pela uretra e tal. E sistema nervoso, né? Formado pelo cérebro, pelo cerebelo, né? Assim, de um modo geral, pelos nervos, e assim vai. Então, retomando aqui essa organização, nível mais simples, átomo, um próximo nível que a gente vai chamar de molécula, os organoides, a célula em si, tá? O tecido, o órgão, sistema e o organismo ou indivíduo. Muito bem. Aqui nós temos alguns indivíduos que a gente vai chamar de formigas, né? São organismos, tá? Individuais, tá? Porém, quando a gente fala num conjunto de formigas da mesma espécie, né? Especificamente ali, né? A gente vai chamar isso de população. População daquela espécie de formiga. Ela vai estar num determinado local. Muito bem. Esse local a gente vai chamar de comunidade. Aqui eu trago para vocês uma comunidade aquática, né? Porém, existem comunidades terrestres, né, aquáticas, né, em diferentes lugares do mundo, e lembrando que, às vezes, os locais pequenos ali, né, podem ser considerados. Então, essa comunidade são seres que estão vivos ali, tá? Vamos considerar ali plantas, animais, fungos, bactérias, o que tiver ali. Ele vai compor a comunidade. Esquece a água, esquece as rochas, né, porque isso vai fazer parte do ecossistema. E aquilo que eu falei para vocês. Os fatores abióticos que estão dando possibilidade da vida, né? Lembra lá quando a gente fala em vida no outro planeta, a gente fala da água,
é um fator abiótico essencial para que tenha vida, né? Então, assim, dentro de um ecossistema também é necessário que tenha água, mesmo que seja na forma de vapor da água, tem as rochas, tem o ar, né? Enfim. Vamos a um novo quiz aqui, gente. Em relação aos níveis de organização dos seres vivos, assinale a alternativa correta, tá? Letra A. População inclui todos os indivíduos de uma espécie que estão presentes numa determinada região. Letra B. População é o conjunto de indivíduos de diferentes espécies. Letra C. Ecossistema é a porção da Terra biologicamente habitada. E letra D. Comunidade é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Essa é fácil, gente. Dou mais um tempinho para vocês tentarem resolver essa questão aí.
Então, galera, é o seguinte, já na primeira aqui, ó, população inclui todos os indivíduos de uma mesma espécie que estão presentes numa determinada região. É essencial, né, que esteja numa determinada região, tá? Não interessa a população que vive lá num bioma e a população que vive em outro, tá? Nessa mesma região, essa é a alternativa correta. Então, o bioma, como eu falei para vocês, é uma extensão maior desses ecossistemas, né? É uma coisa mais homogênea, porém gigantesca muitas vezes, né? Ecossistema, lembrando, pode ser um espaço pequeno, mas a gente está falando de biomas, né? Que são áreas organizadas, equilibradas, que levaram milhares de anos para se organizar e ter hoje as características que tem. Mais um exercício lá para vocês. Um grupo de leões vivendo na savana africana pode ser classificado como, vamos lá, um grupo de leões, tá? Letra A, um organismo. Letra B, uma comunidade. Letra C, um ecossistema. Letra D, uma população. Ou letra E, simplesmente um sistema. Mais um tempinho para vocês tentarem resolver essa.
Então, pessoal, grupo de leões vivendo na savana africana é um exemplo de população, tá? Essa é bem tranquilinha também. Beleza, gente. O que vimos na aula de hoje, que os seres vivos se organizam do nível micro até o nível macro, ou seja, do nível de átomo até o nível de biosfera. Isso considerando, né, somente os seres vivos, mas a gente pode imaginar o universo todo, né, composto por átomos, né, e a particularidade de cada planeta, de cada, né, região do espaço ali. Muito bem. Só lembrando que algumas situações, né, a gente, né, frisando bem lá que quando você chega aqui a nível de organismo, que você já passa assim a nível de ecologia em si, né, esse organismo, quando a gente pega seres dessa mesma espécie, o mesmo grupo, como a gente viu no exercício anterior dos leões lá, eles já vão formar uma população, ok? E também lembrando que essa população em si de seres, de diferentes seres, né, de diferentes tamanhos e espécies, né, vão formar a chamada comunidade naquele local específico. Essa comunidade, junto com os fatores abióticos que existem, vão formar o chamado ecossistema, tá? Porque não tem como viverem, né, esses seres de uma região sem as condições para isso, beleza? Esses seres, esses ecossistemas maiores, mais homogêneos, vão formar os biomas, e os biomas, um conjunto de biomas no planeta Terra, vão formar a chamada biosfera, beleza? Pessoal, mais uma vez agradeço a atenção de vocês, tá? Um assunto assim, de certa forma, fácil, tranquilo, porém, se você quiser rever essa aula, você pode ir lá no YouTube, na Aula Paraná, ou acessar o seu professor através do Google Classroom, né, lá no mural. Ele vai ter um enorme prazer de te esclarecer dúvidas, de te ajudar, né? E aprofundamento que você queira ter, você pode pegar pelo teu livro didático, também em outros materiais da internet, e assim vai indo. Pessoal, mais uma vez agradeço e até uma próxima. Valeu!